época, ele fala que esses grupos de pessoas, eles gostavam muito da questão da circuncisão. Ele destaca que os principais opositores vinham do grupo da circuncisão, que foi abolida lá no Calvário. Quem eram essas pessoas? Judeus convertidos ao cristianismo ou que fingiam ser, que exigiam que os cristãos seguissem as leis de Moisés para serem salvos. E as leis de Moisés, nós sabemos que ela sofreu grandes alterações depois do sacrifício do Senhor Jesus. Mas, mesmo assim, esses tais motivavam essas pessoas a seguirem essas leis de Moisés e induziam elas a fazerem coisas que não eram mais necessárias. E o único objetivo, como eu disse, era a questão financeira. Eles misturavam a graça de Cristo, vejam bem, com rituais antigos. Isso anulava a mensagem de que a salvação vem apenas pela fé. Nós temos como exemplo as cartas de indulgências. Aquilo ali foi uma tremenda... Foi um negócio, para não falar uma palavra aqui bem característica para isso, um adjetivo bem próprio, melhor a gente... Foi uma ideia muito bem bolada por líderes religiosos da época. Logicamente que as cartas de indulgências não eram da época de Paulo, é um exemplo que eu estou dando, mas eles naquele tempo certamente usaram as leis de Moisés para de alguma forma extorquir dinheiro do povo. E Paulo sabia que aquilo ali estava errado. E o ensinamento dele para Tito era exatamente esse, para que Tito fosse lá e fizesse a correção baseado no que está nas Escrituras. O impacto. Paulo diz que eles transtornavam casas inteiras, ou seja, dividiam famílias e destruíam igrejas domésticas com heresias. Foi o que eu acabei de citar, pequenos ministérios, como eles chegavam com as heresias deles, falando coisas que não convêm, que não vinham do verdadeiro ensinamento e acabavam causando confusão na cabeça das pessoas. Aí uns criam e outros não, e haviam as divisões, e reino dividido não prospera, e acabavam destruindo tudo. As igrejas domésticas com as suas heresias. O negócio estava sério, meus irmãos, lá em Creta. Tito teve uma missão lá que não foi fácil. Como ele vem, agora vamos para a atualidade. Como fazer uma aplicação da sã doutrina nos dias de hoje. Os conselhos que Paulo deu a Tito continuam atuais. Não houve alteração neles. Para qualquer comunidade ou cristão individual, ou seja, para qualquer igreja ou para a individualidade cristã. Os conselhos de Paulo a Tito, eles não sofreram alteração. Do jeito que Paulo falou, acontece nos dias de hoje. Não, é só questão de fazermos uma observação. Vamos à questão de identificar o
o pregador genuíno, quando é que ele realmente está falando do Espírito e não da carne. A pregação é pelo alinhamento da Bíblia. A pregação, ela tem que ser feita pelo alinhamento da Bíblia e não pelo carisma do pregador. Meus irmãos, eu conheço alguns pregadores que os bichinhos os bonitinhos são tão bons de língua, tão bons de papo, bom de ideias, dependendo da região, há como é que se diz? Há um palavreado, né, para isso. Eles são tão bons de papo, que é o termo mais conhecido, que eles conseguem tirar o foco da pessoa da Bíblia. E as pessoas acabam acreditando no que os caras estão falando. São carismáticos, são carinhosos, meus irmãos. Jesus te ama. Ou vamos fazer aqui uma campanha. Eu começo com 5 mil. Vamos começar aqui uma campanha. Quem dá mais? Quem pode entrar na campanha? O dinheiro vai ser para as missões. Vamos fazer uma arrecadação para ajudar nossos missionários, aquele negócio todo. Aí muita gente entra nessa ideia, e aí nós voltamos lá para aquelas virtudes da questão da riqueza. Aí o que acontece? Esse dinheiro, quando arrecadado, a pessoa dá com uma fé grande de que vai ser abençoado, mas infelizmente Deus não está no meio daqueles propósitos. Infelizmente as pessoas vão perder o seu dinheirinho, porque esses enganadores vão, depois de feito a bagunça, eles vão simplesmente desaparecer e pronto, acabou-se. E esta era mais uma das missões de Tito. Era fazer um filtro teológico, avaliar as pregações pelo alinhamento através da Bíblia e não pelo carisma do pregador. O pregador muito carinhoso, você pode ir atrás que ele está atrás, ele está querendo alguma coisa. Começa dizendo logo, nos dias de hoje, eu cheguei aqui, meus amados irmãos, mas a minha gasolina não dá para me voltar para casa. Eu preciso que alguém me abençoe, algum irmão, um abençoado de Deus aí, me abençoe com um determinado valor para ele colocar gasolina no carro dele. E vai ver o tanque do carro dele está cheio. A gasolina dele está para ele ir e voltar onde ele está umas 10 vezes ou mais. Mas são mentirosos. É necessário cuidado. É necessário fazer o filtro teológico, igual Paulo fala aqui. E tem a história dos entregadores de profecias, entregadores de revelações, que em muitos casos são outros enganadores também, que é necessário que tomemos cuidado com essas coisas, principalmente aqueles que vêm colocar a mão na sua cabeça. Repreenda de imediato, Senhor Jesus, se não for do Espírito Santo, que caia por terra, porque não se sabe o que aquela criatura está falando. E a nossa cabeça não é lugar para todo mundo andar botando a mão, não. Porque a coroa fica onde? Onde é que a tua coroa fica? Na tua cabeça. Aí vem um elemento desse, aí começa a falar em línguas, tu não sabe o que é que está dizendo ali, às vezes está te amaldiçoando e tu não sabe, tu dizendo, ainda concordando, dizendo amém. Cuidado, meus amados, que isso acontece muito dentro das igrejas. Eu já presenciei esse tipo de situação. Isso aí ninguém me falou, não. Eu já passei por isso. Eu não permiti isso. Não, senhor, aqui não é lugar de botar a mão, não. Na minha cabeça, não. Eu não te conheço. Quem é você? E o cara vindo falando em línguas, fala teu nome aí, para eu saber quem tu és, para eu poder primeiro permitir que tu bote a mão na minha cabeça. Porque pode ser o próprio Satanás, que o Satanás também anda dentro das igrejas. Ele
fica observando, tira a atenção do crente, ele faz com que a Bíblia caia no chão, e a pessoa vai dizer um palavrão dentro da igreja porque a Bíblia caiu no chão. Isso aí acontece muito. Teve certa vez uma pregadora estava tão empolgada no altar que aquilo ali eu não deu para entender bem direito o que foi que aconteceu. O salto, o tamanco dela, o salto dava mais ou menos isso aqui, que a gente chama de chave, né? Esses dois dedinhos abertos. O tamanco se quebrou e ela saiu de lá mancando. Isso aí é coisa de Deus, esse negócio desse aí. Então é coisa do Satanás, ele envolvido ali, e a ministração da palavra dela não estava nem ruim, o negócio é porque ela foi se empolgar, ou alguma coisa aconteceu na cabeça dela que ela se empolgou e o tamanco se quebrou. E a pregação foi interrompida, ela ficou mais preocupada com o tamanco dela do que com o que ela estava pregando. Teria sido mais fácil ela tirar o outro tamanco e ficar com o pé descalço e continuar fazendo o que ela estava fazendo. Mas não foi desta forma que aconteceu, né? Liderança pelo exemplo. Líderes espirituais devem ser avaliados primeiro por seu caráter familiar e financeiro. Porque acabamos de mencionar aqui sobre a extorsão de dinheiro de fiéis. Isto deve ser observado com muita atenção pelos crentes, e principalmente por quem está à frente da igreja quando vem alguém de fora. É necessário atenção, porque há casos de que pregadores que vêm de fora vai olhar a hora e diz: meu relógio parou, mas daqui para o final do culto um irmão vai me abençoar com um relógio novo. Aí de um velhinho lá que tinha um Rolex no braço, pegou o relógio e deu para o elemento. Para você ver, e com certeza o relógio dele se parou foi porque ele puxou o pino, aí os ponteiros param. E ganhou aquele relógio de presente ali. Isso é um negócio que, como dizia um irmão de igreja que eu tenho, ele disse: eu não prestava para ser pastor, não, porque o negócio desse não deixava acontecer, não. Mas isso aí acontece dentro das igrejas. E pessoas como essas aí, elas precisam ser retiradas de cima do altar. Não são dignas de estar ali ministrando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é brincadeira. A palavra de Deus, ela não é mercadoria para ser vendida. Não é uma coisa que você compra um carro, ou uma moto, ou uma casa que você compra. E é o que está acontecendo nos dias de hoje, é a venda, a comercialização da palavra de Deus. Este é um assunto muito delicado, porque se eu já vi situações que pessoas, pregadores, se manifestaram em relação a isso aí, e receberam, não sei o que foi que aconteceu na vida destes homens, quem foi que amordaçou eles, que eles foram proibidos de falar a respeito deste assunto, da comercialização da palavra de Deus. Mas o cara não estava mentindo, estão vendendo mesmo. Tem pregador que vai aí, houve o último caso agora que eu soube, mas tem outros depois desse que já vieram, cobrou 90 mil reais por uma pregação de 1h30. Que tipo de crente é essa? Cobrar 90 mil para tirar uma palavra de 1h30 para um grupo de pessoas. Isso aí não é de Deus. Nunca foi e nem nunca será. Se fosse uma verdadeira cristã, se ela morava em um estado distante da igreja, em um lugar distante da igreja, onde ela foi convidada a pregar, no mínimo que ela poderia pedir era a condução dela e a hospedagem e a alimentação. Seria mais do que justo a igreja fazer isso. Condução, hospedagem
e alimentação. Já estaria mais do que bom. E ela iria receber a recompensa, a verdadeira recompensa, as verdadeiras dracmas, ela ia receber dos céus. Ela ia ser abençoada de alguma forma na vida dela. Mas ela preferiu, e eles preferem o dinheiro, mas vai chegar o dia da ceifa. E vão cobrar, Senhor, mas naquele dia eu preguei a tua palavra, cantei para não sei quantas mil pessoas, e o Senhor vai olhar e vai dizer, mas você recebeu lá a sua recompensa. Você esqueceu que você recebeu as dracmas lá? Você mas você já foi pago, você recebeu lá. Eu não te devo nada, nem te conheço. Vocês, pregadores que gostam de cobrar, abram os olhos, porque isso daí vai ter cobrança no final. Leiam mais a Bíblia, vocês são muito bons de Bíblia. Eu acho muito bonita a pregação de vocês, mas também eu acho muito interessante os valores que vocês cobram. Deus vai, é como diz um grande pastor, que eu admiro muito, e disse, Deus ainda vai te dar um cascudo grande por causa disso aí. Mas isso é um assunto para conversarmos depois, que estamos já avançados aqui em tempo. Recusar, meus irmãos, recusar regras humanas que tentam substituir ou complementar o sacrifício de Jesus Cristo. Veja bem, a questão da aplicação da sã doutrina nos dias de hoje. Recusar regras humanas. Se o pastor da igreja ou o dirigente está impondo regras que não são compatíveis com a Bíblia, você tem todo o direito de recusar. Primeiro, você vai dizer, me dá uma base bíblica para o que você está dizendo, para o que você está querendo. Me dá só uma base bíblica. Se ele não tiver, você diz, então, meu irmão, eu estou fora. Não é comigo. E você vai estar evitando de pecar contra ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero agradecer aqui as palavras que veio até mim. Eu fiz algumas observações aqui para me ajudar, mas eu orei a Deus, pedi a Deus para que me ajudasse a trazer essa mensagem para vocês. Não pensamentos meus, mas sim coisas extraídas de dentro das Escrituras. Vocês podem analisar que está tudo lá. E agradecer a cada um que assistiu esse vídeo. Quem puder dar um like, eu agradeço. E estou iniciando agora desse projeto de evangelização e não tenho planos de parar, planos de continuar, porque é uma maneira de fazer o ID. Se eu não posso ir até São Paulo, mas a minha voz pode chegar até lá. Se eu não posso ir ao Rio de Janeiro, mas a minha voz pode chegar até lá. E, enfim, há outros lugares, se for citar, é muito. E pedir a Deus que abençoe a cada um que assistir esse vídeo e que dê livramentos, que dê uma vida abençoada, uma vida cheia de prosperidade, que Deus quer que nós prosperemos de maneira lícita. Lembre-se disso. A prosperidade, ela é uma coisa, um atributo de Deus, mas ela precisa vir do suor da testa, como Deus falou para Adão. Se você trabalhou e conseguiu, prosperidade é sua. Deus te abençoou para isto. Então, meus irmãos, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre todos nós, em nome de Jesus. E eu agradeço aqui a Deus por essa oportunidade e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.